O militante Josias ali do UOL criticou o vice do Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro ao vivo mandou ele se catar. É isso mesmo. Eu vou deixar aqui para vocês este vídeo e por fim ali o Eduardo Bolsonaro acaba detonando o Lula, essas falcatruas e principalmente todos esses envolvimentos aí de roubos do Lulinha. Antes eu só peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Todos nós teremos que torcer pela saúde do Flávio Bolsonaro, porque a hipótese de Alfredo Gaspar se tornar presidente da República transformaria o Brasil numa anedota. Seria a primeira vez que o país teria como presidente da República uma piada. Isso é uma piada. É um personagem que não consegue travar uma discussão política em nível aceitável. Teve um embate lá com o Lidberg Farias na CPI do INSS e a resposta dele foi chamar o seu contendor de criminoso, usuário de drogas, canalha, líder de bandidagem. Esse é o tipo de personagem, né? E não é ocioso recordar, Fabíola, que no Brasil, depois da ditadura, pelo menos 3 vice-presidentes assumiram o Palácio do Planalto, né? Houve o caso do Sarney, que o Tancredo morreu antes de tomar posse. Houve o caso do Itamar Franco, que assumiu no lugar do Fernando Collor, que sofreu impeachment, e o Michel Temer, depois do impeachment da Dilma, virou presidente também. Portanto, não é inusual que um vice-presidente assuma o poder no Brasil. E aí, esta escolha do Flávio Bolsonaro é simplesmente lamentável, porque ele considera que a presidência da República é algo tão desprestigiado que pode ter, eventualmente, até como substituto eventual mesmo, um personagem de tamanha desqualificação, esse Alfredo Gaspar. Mas a esse ponto chegamos porque, isolado politicamente, nem o Centrão quis se associar ao Flávio Bolsonaro, ele teve que recorrer ao mercado interno. Podia ter saído na rua e falar, quer ser meu vice? Talvez encontrasse coisa melhor. Tá aí o Josias Gomes, Eduardo. Traga uma urna, traga uma urna, traga uma urna. Tá muito bom. Cara, e outra coisa, olha só, cara, ele fala que o Alfredo Gaspar não tem condição de fazer um debate qualificado. Meu amigo, você começa o debate com o Lindbergh Farias, o lindinho do Odebrecht, conhecido, né? Frequentador aí das festinhas do Vidigal, sabe-se lá fazendo o quê? Aí esse cara te chama de estuprador. E você quer um debate de alto nível, qualificado, vai te catar, Josias. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês aqui. Quando alguém te chama de nazista, ali, ó, é carta do Benjamin Netanyahu. Aqui, ó, aquela dali é carta do 01 do Mossad. Mas o quê? Enfim, tem um monte de coisa aqui de Israel que eu sou fã de Israel, a inteligência dos caras, os caras são sinistros mesmo. Quando alguém começa uma discussão te chamando de nazista, e não vai adiantar você falar, eu não sou nazista não, olha aqui, olha, eu tenho aqui a bandeira de Israel, olha aqui, eu já fui para Israel um monte de vezes, eu tenho amigo judeu, tá? Eu não sou nazista não. Meu amigo, se você fizer isso, você está mordendo a isca desses caras. Você tem que começar a esculhambar. O PSOL é partido de piroca mesmo, partido de maluco, maconheiro, quer liberar maconha para tudo quanto é canto, quer trocar o sexo do teu filho na cirurgia, quer dizer o que o filho de 5 anos de idade vai falar pro pai dentro de casa. Você quer que eu fale o que para esses caras? O cara que acha que, não, a polícia só pode atirar depois de tomar tiro. Meu amigo, não dá. Não, mas o meu filho não pode ser policial porque a gente não tem essa vocação. É claro, não tem vocação para morrer, né? Então, quando você começa um debate desse, o Alfredo Gaspar foi feliz demais. Se possível, até passar o vídeo aí, né? E ele falou coisas verdades, é o lindinho do Odebrecht. Tem como colocar o áudio desse vídeo aí e botar ele desde o começo? Quero, senhor presidente. Senhores. Olha. Me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência que roubam o Brasil, ladrão, corrupto, ladrão. Aí, cadê o óculosinho do Turn down for what? Descendo lá para o Alfredo Gaspar. É isso daí, gente. Que você demonstra indignação. Se você não demonstra indignação, você está assumindo parte da culpa. Parece que você está aceitando que está engolindo aquilo dali seco. E para finalizar, ele fala, o Centrão não quis. Tem certeza, Josias?
Tem certeza que o Centrão não quis, Josias? Ou você sabe que o Centrão queria, mas foi ameaçado de serem presos? Ah, então eles são corruptos? Não. Não necessariamente. Jair Bolsonaro está preso, não é corrupto. E nem tentou golpe de Estado. A gente sabe como é que funciona o bastidor da política, Josias. Não vem querer nos enganar, não. O Centrão queria, mas tem medo. Por quê? Porque se der Lula, eles vão recorrer a quem? É como o Rui Barbosa dizia, né? A pior ditadura que existe é a do judiciário, porque dela não há quem recorrer. Se você for olhar lá no Senado, onde estava ocorrendo aquela comissão ali, não é nem um busto, é uma estátua de Rui Barbosa, lá no Senado Federal. E seria muito mais digno você sair à rua, Josias, perguntando quem é que quer ser o meu vice para as pessoas comuns que rodam esse país, que sustentam essa carga tributária brasileira, mesmo quando assaltados pelo Lula, do que sair no mercado político e pegar o cara que disse que você voltaria para a cena do crime e botar esse cara para ser o seu vice. Isso é que é indigno. Isso é que me deixaria preocupado. Se o Flávio Bolsonaro colocasse algum corrupto, algum vagabundo do lado dele, alguém que na campanha anterior, como fez o Geraldo Alckmin, né, dizendo que o Lula quer voltar à cena do crime, aí na campanha subsequente vai lá e vira vice do cara. É disso daí que as pessoas estão fartas. É desse jogo político. É de só tomar a decisão visando o próprio rabo. O que é o próprio rabo? É permanecer no poder, é ganhar voto, é fazer tudo pelo voto. O meu pai me ensinou uma coisa, ele falou, ó, quando você entrar na política, a primeira coisa que você vai aprender a fazer é falar não para as pessoas. Porque se você quiser falar sim para todo mundo, você não vai conseguir entregar. Vai ficar com fama, né, de mentiroso e depois você não vai conseguir encontrar com essa pessoa depois de eleito. Então, na época da eleição, seja honesto. Fala, ó, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Que depois você não tem que virar as costas e nunca mais encontrar essas pessoas depois de eleito. Então é dessa maneira que a gente faz política. E essa indignação do Alfredo Gaspar, essa agilidade no raciocínio dele para responder o Lindbergh Farias, isso representa tudo o que a gente está falando aqui. E isso detona com o Josias antes mesmo dele começar a tentar emplacar essa narrativa dele. E Deus queira, um dia Alfredo Gaspar será presidente do país. Que a gente merece ter uma pessoa forte no combate à corrupção, uma pessoa que tem passado ilibado, uma pessoa que estuda para o concurso dos mais difíceis do país, que é o concurso para promotor do Ministério Público. Um cara que vivia em Alagoas quando a taxa de homicídio era a maior do país e falava, eu prefiro 1 milhão de bandidos mortos do que um policial morto. O policial não sai com desejo de matar, né? Não acorda e vai para a rua para assassinar os outros e cometer homicídio, não. Mas ele também não tem o direito de morrer. Por que ele estava falando isso? Porque ele sabe que a maioria das vezes que o policial morre, o Prisco me ajuda aí, é porque o policial tem medo de apertar o gatilho. Isso já aconteceu comigo em assalto lá em São Paulo. Resumindo bastante a história, tinha a oportunidade de dar tiro num cara que acabou de assaltar o outro, não sei se com simulacro ou forjando ter uma arma embaixo da camisa, e eu dei tiro pro alto. Por quê? Porque eu sabia que se eu dou um tiro no cara, mato o cara, e o cara não tem uma arma, em que pese o potencial lesivo dele ter se configurado, porque ele roubou a mochila da outra pessoa, mas se eu mato um cara desse, e aí vai ver, ele tem sei lá, uma arma de brinquedo ali, eu tô lascado. Aí eu dou tiro pro alto. Se um comparsa dele tivesse atirado em mim e me matado, eu ia virar estatística. E a gente sabe, quem é da carreira policial sabe, o que mais mata o polícia hoje é o receio de atirar. Porque na cabeça dele, o que? Ele vai ter problema na justiça, porque tá cheio de juiz e promotor vagabundo, cheio de defensor vagabundo. Tem bons também, tá? Mas tem muitas vezes que condenam o policial por fazer o trabalho dele, a ponto de um presidente da República ter como pauta a excludente de licitude, que era o sonho do Bolsonaro, mas precisava do Congresso, não tinha um Congresso para colocar ali no início do Código Penal como excludente de licitude, não só a legítima defesa, o exercício regular de um direito, ou estado de necessidade, mas também o policial em operação. Então eu queria colocar aqui primeiro na imagem, essa daqui. Isso daí foi um organogramazinho que o Instagram, o ChatGPT deu, e eu coloquei alguns rostinhos aí para você ficar familiarizado. Então você tem ali em cima, né? O Antônio Carlos Camilo Antunes é o vulgo careca do INSS. É o cara que operava essa questão toda da fraude no INSS. E ele mantinha uma relação com Roberta Luxinger, que é o que já se fala, era a lobista do careca do INSS, né?
Então tá ali, Roberta Luxinha disse à Polícia Federal que apresentou o Lulinha ao careca do INSS. A empresa de Roberta recebeu 1,5 milhões da empresa ligada ao careca, segundo a Polícia Federal. E ela também fez pagamentos a Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. O Marcola, ele tem mais de 20 anos de serviços prestados ao PT e há 11 anos ele é assessor pessoal do Lula. Inclusive, ele foi demitido agora para tentar se descolar desse esquema todo, ou pelo menos tentar preservar de alguma maneira o Lula. Lembrou um pouquinho o Zé Dirceu lá no caso do Mensalão. Mas não vai ter muito efeito isso não. Por quê? Porque as evidências começam a aparecer e na guerra entre o Andrei e o André Mendonça, onde o Andrei, chefe da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, não quer que a Polícia Federal investigue esse crime, e do outro lado você tem o Mendonça querendo fazer um trabalho probo. O Andrei chegou. É curioso isso, né? Porque o Andrei, ele toma Macallan... Deixa eu voltar aqui. O Andrei, ele toma Macallan com o Vorcaro, em Londres. O Andrei, ele nomeia todos os superintendentes da Polícia Federal. E aí, por óbvio, o que ele fez? Fez uma cartinha, uma notinha conjunta assinada por todos os superintendentes da Polícia Federal, reclamando de condução, de interferências do STF dentro da PF ou da condução de investigação. É claro, eles estavam criticando o André Mendonça. E essa questão toda, para você ver o quanto de energia que eles estão colocando nisso tudo. O presidente Bolsonaro trocava um superintendente ou fazia uma recomendação, falava interferência da Polícia Federal. O cara que toma Macallan junto com o Vorcaro, o cara que foi nomeado pelo Lula para fazer esse trabalho sujo todo, não. Aí ele pode colocar 11 superintendentes, porque ele é que bota e ele é que tira. Se o superintendente não assinar a cartinha dele, ele vai demitir o superintendente. É simples assim, dessa maneira. Pessoal, um recadinho aqui importantíssimo. Sabia que você pode ter dinheiro esquecido, dinheiro guardado, dinheiro parado em 7 lugares diferentes? Dinheiro que é seu, de você, pagador de impostos. Se em algum momento você trabalhou de carteira assinada ou trabalha, você pode ter este dinheiro lá esquecido, este dinheiro lá guardado. É isso mesmo. A mídia não informa e muito menos o governo informa isso para você. Por isso estou deixando aqui na tela um QR Code para você apontar a câmera do seu celular e descobrir como resgatar este dinheiro. Inclusive eu vou deixar aqui para você também um depoimento. Olha só. Olha, eu não tô aqui para aparecer nem nada do tipo, nem gosto de ficar gravando. Eu venho de coração aberto mesmo e com muita gratidão pela forma que fui orientado e ter descoberto esse programa. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. Um valor assim fora do normal. E eu não tinha nem ideia disso antes. E digo mais, tenho certeza que isso vai ajudar muita gente também a buscar o seu. Então é isso. Obrigado e um grande abraço. Aponte agora a câmera do seu celular para esse QR Code ou acesse o primeiro comentário fixado aqui neste vídeo ou a descrição deste vídeo com o link para você saber como resgatar o seu dinheiro. Bora lá com o vídeo. Então tem essa guerra toda. Muita coisa acontecendo na imprensa, mas o interessante de hoje é que o Marcola falou que os 249 mil que foram da Roberta Luxinger, né? A Robertinha ali, que tem inclusive uma foto do PT atrás dela. Cadê? Deixa eu botar aqui. Uma foto da bandeira do PT ali atrás dela, aquela loira ali na esquerda, embaixo do careca. Inicialmente, o Marcola, que é esse que está ali embaixo do lado do Lula, meio garotão ali, né? Estilo petistão, né? Cabelo no penteia, barba por fazer, camisa meio largada ali, enfim. E esse Marcola, ele disse que 249 mil que ele pegou da Robertinha foi um empréstimo. Inclusive disse que quem é que nunca passou por uma situação de aperto? Eu acho engraçado, né? Porque quando a gente passa por um aperto normal, é difícil a gente conseguir dinheiro na nossa família, né? E aí o pessoal, via de regra, recorre muito aos bancos. Mas eu acho que a Robertinha não cobrou juros do Marcola. E o interessante é o que está acontecendo hoje. Deixa eu abrir aqui a notícia do Lauro Jardim. Está aí na tela para vocês, essa aqui é a notícia, Lauro Jardim. Kim Paim que gosta de falar, né? Que é o porta-voz do mercado financeiro. Além de Marcola, a PF encontra outro nome do Planalto que recebeu dinheiro de lobista. Ó! Então tá um negócio meio estranho, porque se ela é uma lobista, representa os interesses do careca do INSS, o que o lobista faz? Trabalha com influência, conecta pontas, apresenta pessoas, faz uma engrenagem acontecer. Se ela emprestou dinheiro só para o Marcola,
até então, a versão do Marcola poderia ter... Seria difícil já, tá, pessoal? Mas seria mais plausível aí para a petista ver. Agora, quando ela começa a emprestar dinheiro para outros ministros, o negócio fica mais escancarado ainda. Porque olha só, gente, a gente não pode negar que é o seguinte, esse cara que está aqui do lado, chamado Marcola, ele é chefe de gabinete do Lula. Ele é o cara mais importante do lado do Lula. Ele está há 11 anos com o Lula. Ele, por si só, de receber dinheiro de uma lobista de um esquema de corrupção do INSS que roubou mais de 6 bilhões de aposentados e pensionistas, isso por si só não é igual você que está em casa pedir dinheiro para o teu cunhado. Você concorda comigo que esse cara tem uma posição de poder natural? Ele é chefe de gabinete do Lula, ele é o cara colado no Lula. E aí não é só ele. Aí tem outros ministros do Planalto. Para vocês que estão me assistindo aqui, primeiro agradecer se você já deixou o like e, por favor, compartilhar esse link, porque esse é certamente o escândalo de corrupção mais importante dessa eleição, senão Lula não estaria colocando toda a sua energia em cima disso daqui. Senão o André não estava pedindo para a superintendente assinar cartinha contra o André Mendonça. Isso daqui tem um potencial lesivo para o Lula gigantesco. Porque envolve o filho dele, envolve gente... Só não envolve ele, tirando ele, todo mundo ali, né? Quer dizer, envolve ele, só que ele tem tomado precauções. Falam que o Lula, inclusive, não tem nem celular, utilizava o celular do Marcola por vezes, né? Lembra do tchau, querida. Enfim, isso tem um potencial gigantesco. E o que se diz nos bastidores é que tem não somente mais um, mas alguns ministros do Lula para serem puxados aí nessa investigação. A gente fala na pescaria, né? Quando você puxa lá a isca, ou puxa a fieira, que é onde ficam amarrados os peixes, vai vir um monte de peixinho ali embaixo. Ou tubarões, ou peixões. Isso cria um problema para o Lula. Por quê? Porque quando um cara é dragado para dentro de uma investigação dessa, o que ele faz? Ele vai querer se proteger. Quem que ele conhece para se proteger? O Lula. E aí começa aquele quiprocó todo, que inclusive ocorreu no comecinho com o Jacques Wagner. Jacques Wagner, inicialmente, vocês devem lembrar, ele falou, eu não vou sair da liderança do governo. Eu estou aqui desde o começo com o Lula, eu coloquei a CUT na Bahia, eu sou fundador do PT, estou há 40 anos aí de amigo do Lula, e eu não vou cair não. Painho, venha me ajudar. É assim. Tanto que essa própria Roberta Luxinger, que está toda enrolada, ela falou antes, eu não vou cair sozinha. Deixa eu ver se eu acho aqui a matéria da imprensa. Aí, ó. Amiga de Lulinha cobra proteção e avisa que não vai cair sozinha, diz revista. Episódio ocorre enquanto autoridades apuram possível ligação de lobista com esquema de desvios do sistema previdenciário, do INSS. Matéria de março de 2026. Então, o que acontece? Ela diz lá que eu não vou cair sozinha, alguma coisa assim que ela fala. Aqui, ó. Segundo informações divulgadas pela Veja, Roberta estaria desesperada e em busca de proteção. De acordo com a publicação, o intermediário informou que a lobista não aceita sofrer abandono e que não cairá sozinha. Entende o tamanho do problema? Se ela não for cair sozinha, gente, vou botar a foto dela aqui para vocês irem. Muito bom, Marcília, sempre bom comentários. Do ponto de vista jurídico, impecável. Deixa eu botar a foto dela, essa aqui. Então isso daí se transforma num problema muito grande, porque a depender do testemunho dela, ela pode orientar as investigações. Ela pode ser uma prova muito robusta para servir de condenação de alguém. E toda essa grana toda que essa petezada movimenta, isso deixa rastro. E certamente eles estão no momento em que eles estão muito confortáveis, porque o Lula saiu da cadeia e em menos de 2 anos ele voltou para a cena do crime. Então, quem poderia imaginar, com maioria no STF, enfim, com emenda PIX para comprar o Congresso. Então, você nunca vai imaginar que você vai estar num esquema correndo junto com o filho do presidente e você vai cair. Não é isso mesmo? Mas o azar deles é que o negócio caiu na mão do André Mendonça. Até tentaram tirar da mão do André Mendonça, tá? A PF fez mais uma notícia crimes, mandou justamente para o STF nas férias, quando o Fachin estava de férias e o plantonista encarregado pela redistribuição era o Alexandre de Moraes, e ele não mandou arquivar ou não apensou direto no inquérito do Mendonça, porque deveria tê-lo sido feito por conta da prevenção. Se o André Mendonça já está investigando alguma coisa com relação ao rombo do INSS,
tudo relativo a esse escândalo de corrupção tem que entrar direto para André Mendonça. Essa é a regra normal da justiça. O que Alexandre de Moraes fez? Ele não pegou essa nova notícia, crime da PF, e mandou para o Mendonça. Ele mandou para a redistribuição. Só que ainda assim, caiu com o Mendonça. Agora eu começo a acreditar na redistribuição da Polícia Federal, no sorteio, né? Mas tem mais um terceiro inquérito, porque os caras são bons no serviço de passar pano para a petezada, e esse daí caiu com o Flávio Dino. E ele já está cobrando explicações sobre vazamentos, dando razão ou dando a entender que a defesa do Lulinha está correta, dizendo que o André Mendonça está vazando coisa para o Flávio Bolsonaro para ser usado na campanha do Flávio Bolsonaro. Só não tem um fundamento disso. É pura narrativa. O que a campanha do Flávio divulga é o que a imprensa toda divulga. O que a gente quer saber é o seguinte: cadê o Lulinha? Por que ele foi para a Espanha? Por que ele não está no Brasil? Ele está fugindo da justiça? Cadê a petezada que fala que eu sou um fugitivo da polícia? Eu estou aqui nos Estados Unidos. Vocês estão me assistindo? Da minha casa. Eu sempre falo, em Dallas, no Texas. Nunca escondi de ninguém. Aí os caras me condenam por um crime de coação, porque o Trump sancionou o Moraes. Moraes tomou uma magnífica na cabeça. Trump cumpriu a lei americana. Aí vão e me condenam a 4 anos e 2 meses. Já perdi conta bancária, perdi cargo de deputado, estou perdendo apartamento agora, perdi passaporte, minha mulher também. Mas a gente vai vencer, meus amigos. Eu tenho certeza. Isso daqui tudo é desespero dessa corja. E como se isso não bastasse, ainda tem um áudio aqui da... Deixa eu colocar aqui certinho. Tudo bem? Aqui é a Roberta Luxinger mandando um áudio para uma ex-diarista, ex-empregada. E nesse áudio, né, a Polícia Federal teve acesso, e nesse áudio aqui, ela parecia ter uma relação muito próxima com o Lulinha. Vamos ver. Oi, Vilda, tudo bem? Como você tá? Como estão as coisas aí? Me dá Que vozinha insuportável, hein? informações. Tá tudo bem? Se Rafa tá se comportando bem, me mantém informada. E semana que vem, o seu Fábio tá indo, e aí Seu Fábio é o Lulinha, tá? vai com visita, e vai ficar lá no quarto das kids. Aí você arruma as camas de criança para os adultos que vão ficar sem os lençóis de criança. Vai receber o Lulinha na sua casa? Com as crianças? Empréstimo para ministro, empréstimo para chefe de gabinete de Lula. Olha, o potencial explosivo dessa moça aqui é incrível, hein? E para finalizar, a cereja do bolo aqui, uma análise do Caio Junqueira na CNN, mostrando o quanto que é importante para vocês ouvirem, não de alguém de extrema, ultra, super, max, mega direita, Eduardo Bolsonaro, mas para ouvir alguém aqui da grande A imprensa. vivência política do Alexandre de Moraes está atrelada à vitória do Lula na eleição. Olha isso aqui. A sobrevivência política do Alexandre de Moraes está atrelada à vitória do Lula na eleição. Concorda ou não concorda? Escreve para mim aqui. Por vezes eu vejo alguns comentários. Concorda ou não concorda que o Moraes está jogando all-in, a cartada da vida dele, nessa eleição? Porque se não der Lula, der Flávio, meu amigo, muita coisa vai mudar. Se Lula perde a eleição, Flávio Bolsonaro indica 4 ministros para o Supremo, desequilibra o jogo de forças interno no Supremo Tribunal Federal, que significa que uma eventual investigação sendo levada a curso contra o ministro do Supremo, que precisa ser aprovada pelo plenário do Supremo, teria mais chances de ser emplacada quando esse jogo estiver desequilibrado, né? O que a gente tem de informação é que hoje é mais ou menos 5-5 o placar no Supremo. Então hoje o Alexandre de Moraes, acho que o Toffoli menos... Só para esclarecer a audiência, 5-5 na eventualidade de se pedir a abertura de uma investigação contra um dos integrantes do Supremo, coisa que o Pleno teria que decidir. Isso, o destino do Alexandre de Moraes está atrelado à vitória do presidente Lula na eleição. É basicamente isso. Simples assim, pessoal. Simples assim. Você duvida? E para piorar as coisas ainda, para essa galera da corrupção, vamos só olhar a apresentação do vice do Flávio Bolsonaro, promotor,
secretário de Segurança Pública, deputado federal, Alfredo Gaspar, o mais votado em Maceió, segundo mais votado de Alagoas, o cara que fez a relatoria do INSS, chamou o Lindbergh pelo nome, chamou o Lulinha pelo nome, indiciou o Lulinha, é que não foi aprovado porque o Lula manobrou dentro da comissão, mas tá aí, ó, o terror da petezada. É Alfredo Gaspar. Eu nasci numa família cristã, aos 20 anos casei, tenho 3 filhos maravilhosos, tenho netas e tenho a mesma esposa há 36 anos. Sou promotor criminal, fui promotor criminal, passado em concurso público pela Fundação Carlos Chagas, em 1996. Passei 24 anos no Ministério Público. Atuei contra o crime organizado, denunciando deputados, prefeitos do meu estado. Atuei como secretário de Segurança, desbaratando e enfrentando organizações criminosas. Quando ele foi secretário de Segurança Pública de Alagoas, Alagoas tinha a maior taxa de homicídios do país. E ele reduziu isso daí, eu acho que me arrisco a dizer aí 30%, ou talvez até metade. Enfim, porque ele apoiava a polícia. O policial ele falava, eu prefiro 1 milhão de bandidos mortos do que um policial meu morto. O policial não sai de casa para morrer. Cara, é a linha perfeita daquilo que a gente precisa. Atuei como chefe do grupo de combate ao crime organizado no Brasil. Fui chefe do Ministério Público por 2 oportunidades. Fiz inimigos poderosos no meu estado. A exemplo de governador, presidente da Assembleia. Nunca na minha vida respondi a qualquer tipo de fato, nem assemelhado, nem semelhante. Tenho muito orgulho. Aqui ele está falando da acusação que o Lindbergh Farias fez, que ele teria cometido estupro. E agora, né, que o Lindbergh Farias abriu, né, ele foi junto com uma Glaze, se não me engano, foi na PGR pedir esclarecimentos, etc. Foi aberto um procedimento. Eu só fico com pena porque o Gilmar Mendes deu 15 dias para o Lindbergh apresentar as provas. Tinha que ser igual ao Moraes, né? Dá 24 horas, dá 48 horas para apresentar as provas de que essa pessoa que está aqui no vídeo é um estuprador. E o Alfredo Gaspar disponibilizou o seu material genético e pediu celeridade, porque ele quer resolver isso, que ele tem certeza que ele não é estuprador. Inclusive tem um vídeo que circula aí, supostamente da vítima, dizendo que nunca teve nada disso. Acho que o negócio, cara, é um samba do crioulo doido aí que, enfim, eu nem sei o que é, eu só sei que é o seguinte, o Alfredo Gaspar está disponibilizando o material genético dele. A vítima em questão já disse que já isentou o Alfredo Gaspar de qualquer tipo de culpa. O Lindbergh falou que tem um filho aí no meio, o Alfredo Gaspar falou, então vamos fazer um DNA, vamos fazer, mas vamos fazer rápido. E aí o que está acontecendo? O Lindbergh Farias, vendo que vai perder o caso, porque o Alfredo Gaspar sabe lutar essa guerra contra a esquerda, não tem nada a temer. O que o Lindbergh está fazendo? Está procurando o Alfredo Gaspar para fazer um acordo, para fazer uma notinha, uma retratação. Só que agora, filho, agora já era, que se vocês forem implicar com o cara errado. Que Alfredo Gaspar, eu vou te falar, conheci dentro do Congresso, já conheci um pouco antes através dos vídeos da internet. O cara é bruto, é macho. Orgulho de ser autor de um projeto de lei que busca a castração química de estupradores. Faço isso em nome da defesa de milhares de pessoas vulneráveis. Mas eu nunca imaginei na minha vida, sabendo que Lindbergh Farias é um criminoso, um usuário de drogas, que é um bandido, sabendo dos crimes com os quais ele já atuou e participou. Lindinho, conhecido no submundo do crime como recebedor de propina. Passou na prefeitura e ficou inelegível, porque botou dinheiro no bolso, dinheiro do povo. O Lindbergh Farias só é hoje parlamentar porque ele se sustenta numa liminar da STF. Tá bom, pessoal? Se essa liminar cair, ele perde o mandato, porque ele cai na lei da ficha limpa. Só que aquele negócio, né? A lei da ficha limpa só vai valer contra mim, contra pessoas que realmente têm a ficha limpa. Veio para cá hoje a sacar uma mentira que não tem qualquer fundamento. Eu coloco a minha vida limpo e quero fazer um desafio. Lindbergh, prove hoje e agora qualquer indício disso. Eu renuncio o meu mandato imediatamente. Agora, se você não provar, renuncie o seu canalha. Eu vou... E aí, ó, será que Lindbergh Farias tem condição de processar? Você é do submundo do crime, nasceu num pó, continua no pó, você é acostumado com a bandidagem, você é líder, sempre foi líder da bandidagem, a justiça do meu país lhe conhece, você inventou uma mentira, mas uma mentira contra um homem de bem. Eu não tenho que me justificar disso, eu sou um brasileiro decente, que vem enfrentando com firmeza o sistema, que vem cada vez mais lutando contra poderosos. Sabia, tinham que escalar um bandido para me atacar de maneira vil, mas
mas eu não baixo a minha cabeça, porque a minha honra me fez de fronte altiva. Não tem... Pessoal, vice-presidente do Brasil, a partir de 2027, dando uma aula de como se trata vagabundo como Lindbergh Farias. O cara que inclusive pediu meu passaporte, o cara que toda hora fica pedindo medidas e o Alexandre de Moraes fica autorizando contra o meu pai. A gente vai acertar essa conta, tá? Não vai ser tomando açaí não, Lindbergh. Olha só o militante desse Josias, né? Vir ali criticar o Alfredo Gaspar. Simplesmente depois que foi acusado de estrupa lá na Câmara por esse safado aí do Lindinho, do Lindenberg. Uma acusação séria, uma acusação falsa. E que agora está ocorrendo investigação. E ele pode até mesmo ser preso, o Lindinho aí. Ele junto com a complô ali, a Soraya Trambica, né? Um verdadeiro fiasco ali o que fizeram com o cara. Agora está vindo tudo à tona ali. E criticar ali o Alfredo Gaspar. Ou seja, de ir pra cima do Lindinho. Ah não, o Alfredo Gaspar teria que ter ficado ali, conversado na boa. Ai, meu amiguinho, ai, meu coleguinha aqui da Câmara. Ah, porque isso? Era isso que o Josias queria? Ah, um cara que não sabe nem articular esse Alfredo Gaspar. E esse ladrão desse Cachaça da Silva aí, ao qual o Josias aí defende tanto, que é o Lula, ao qual está, ou seja, o Josias gosta tanto aí dessa esquerda, e esse daí sabe articular. Ah, esse daí sabe mesmo, né? Ele sabe articular aqui, ó. Esse aqui, ó, é bom nessa articulação aqui, tem que admitir com o Josias. Nisso, ó, o Cachaça da Silva aí é ótimo nessa articulação dele aí. Um verdadeiro fiasco, né, pessoal? Peço que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe este vídeo, que você deixe o seu like, como disse o Eduardo Bolsonaro. Temos que levar o máximo agora, né? Há poucos dias aí de uma eleição, começar uma campanha também, logo a eleição, temos que levar ao máximo essas informações para as pessoas e mostrar o que essa mídia esquerdalha, que também protege o Lula, que também protege a esquerda, não leva a público, não leva à tona para as pessoas. Por isso que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, clicar aqui se aparecer o botãozinho de hypar, clicar aqui em hypar, sendo assim para o algoritmo aqui dessa plataforma entender que este vídeo é relevante e levar a mais e mais pessoas. Levou uma lapada aí do Eduardo militante Josias. Deixa aqui nos comentários, fora Lula, fora PT, Flávio 22, deixe sua opinião aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo.